E para trazer agora, com seu estilo único e bem-humorado, conceitos fundamentais para as boas relações no trabalho e para a nossa performance no dia a dia, convidamos o professor Clóvis de Barros Filho para apresentar a palestra Confiança para Liderar Novos Desafios. Formado em Direito e Comunicação Social com ênfase em jornalismo, Clóvis de Barros possui mestrado em Ciência Política pela Universidade de Paris e doutorados em Direito pela Universidade de Paris, em Comunicação pela Universidade de Navarra e em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. É professor livre-docente da Escola de Comunicação e Artes da USP e pesquisador do Espaço Ética. É coordenador de pós-graduação em Ética e Meio Ambiente da FGV São Paulo e consultor da Unesco. É autor de 15 livros e dezenas de artigos publicados em periódicos e revistas especializadas. Com vocês, professor Clóvis. Razão pela qual a postura diante da vida requer um pouco mais de humildade. Acreditar mesmo em uma perspectiva simplesmente voluntarista, é não enxergar a complexidade da existência em que estamos metidos. Ora, o que colocar no lugar? A certeza de que a vida não tem sentido nem valor se não aceitarmos de antemão que ela faz parte de um todo mais amplo, complexo do que nós mesmos. Essa é a certeza dos gregos, 3 séculos antes de Cristo. Essa é a certeza dos ecologistas do século XXI. Ecologistas que eu digo pensadores ecologistas, né? Filósofos ecologistas. Né? Em outras palavras, o sentido da vida está no pertencimento, no engajamento, na participação. E a palavra participação esclarece bem, porque somos parte de um todo maior do que nós. Lembro-me do meu pai, quando eu tinha 5 anos, quando a televisão de casa pifou, ele pegou um pedaço e deu para eu brincar. Então, para você brincar, eu falei, para que serve isso? Para nada, por isso que eu te dei. Mas se você pegar isso e botar dentro da televisão, quem sabe a televisão não funciona e você não entende para que esse pedaço serve. E você rapidamente percebe que aquele pedaço só tem vida dentro da televisão. E que a televisão só funciona com aquele pedaço dentro. Essa era a mais profunda convicção dos gregos. Somos parte de uma televisão em que estamos metidos. A televisão os gregos chamavam de cosmos. Nesse cosmos o vento venta e ventando contribui para o bom funcionamento. Como a ventoinha de um veículo. A maré mareia e fertiliza, o sapo sapeia e engole mosca, reduzindo a população de insetos. E você provavelmente nesse cosmos tem uma razão de viver, um lugar para viver. Uma atividade que corresponde à especificidade da tua natureza, à especificidade dos teus talentos, à especificidade das tuas inclinações desejantes. E é por isso que, no nosso caso, podemos viver em harmonia com o todo, contribuindo para o bom funcionamento do todo, ou não. Uma ostra não coloca em risco o universo. Porque uma ostra existe como só poderia existir e contribui para o bom funcionamento do universo. Só quem pode comprometer o bom funcionamento do todo é quem é livre para decidir sobre a própria vida. E na natureza toda só há um ente assim, nós mesmos, que podemos nos ajustar ou não. Como se o universo fora um quebra-cabeça gigante e houvesse um lugar específico, adequado para as nossas curvinhas e conveniente para o nosso posicionamento. Como saber se estamos no lugar certo? O ensinamento grego, curiosamente, é retomado pelos contemporâneos. A felicidade é o sintoma de uma vida em harmonia com o todo. Quando você está no lugar certo e contribuindo para o bom funcionamento do todo, a energia do universo passa por você. Essa energia do universo que passa por você recebe o nome de felicidade. A felicidade é, por isso, o bem supremo. Os gregos chamavam de eudaimonia, que quer dizer o bem supremo. Significa o quê? O valor dos valores. O máximo que podemos pretender. Razão pela qual tudo está a serviço da felicidade.
tudo só é útil para a felicidade. Como lucro, market share, metas e resultados, ou levam à felicidade ou são perfeitamente desprezíveis. A felicidade, sendo o bem supremo, é aquilo que você não troca, não vende e não compra. Se você me perguntasse, professor, por que o senhor dá tanta aula? E eu respondesse para ganhar dinheiro, é sinal que o dinheiro vale mais do que a aula para mim. Por isso eu troco. E o dinheiro para comprar um carro, é sinal que o carro vale mais do que o dinheiro, por isso eu troco. Mas se você me perguntar para que tanta aula e eu disser para ser feliz, a nossa conversa acabou. Não tem por que perguntar para que ser feliz. Essa pergunta, obviamente, não tem resposta. Porque tudo é para a felicidade. Mas ela mesma não é para nada. Ela é para ela mesma. Ela é o máximo. Ela já é o que poderíamos de mais ambicioso pretender. Por isso, um instante de vida eudaimônico é um instante de vida que vale por ele mesmo. Como assim? Fui na casa de um amigo, final de semana, amigo desembargador, estudou direito comigo, e o filho dele estava estudando matemática no domingo. Eu fui lá abordar, vamos pedir uma pizza, sai daí, rapaz, estudar matemática no domingo. E o menino podia ter dito, tio, olha que tesão de equações que eu estou resolvendo. Cara, quanto mais embaçada, melhor. Isso aqui eu sempre peço as mais difíceis para o professor. O que me excita é checar o resultado. Eu mato de um jeito, depois eu mato do outro jeito, checo o resultado. E você via que ali era um instante de vida claramente soberano. Mas não foi nada disso que ele falou. Ele disse, tem prova amanhã. E eu tenho que fazer essa merda dessa lista, senão eu estou fodido. Eu espero que você tenha entendido que instante de vida que vale por ele mesmo, domingo à noite não foi. E você poderia perguntar, se ele vendeu domingo por causa de segunda, é porque segunda vai ser show. Como assim, show? Tem gente que quando faz prova, exulta. Eu mesmo na faculdade entrego a prova para o meu aluno, 8 da manhã, quando vou retirar meio-dia, ele não quer entregar. Me dá mais 10 minutos, olha que tesão de resposta. E o menino olhou para mim e disse, bem que meu pai falou que o senhor sempre foi meio doido. Eu preciso tirar 7,5, para isso que eu vou fazer a prova. E eu perguntei, 7,5 para quê? Ele, para passar de ano, ué. A escola da tristeza, é onde você aprende a viver para passar de ano. É onde você aprende a vender a vida em nome de um futuro que você não sabe se vai viver. E se você imaginar que o ano que vem vai ser um orgasmo só, a resposta no ano que vem será a mesma, para passar de ano. E assim o que fazemos é esperar o tempo passar. Como aquele que vende 30 dias por causa do 5º dia útil. Aprendeu na escola. Na escola a gente faz tudo para passar de ano, e no trabalho a gente faz tudo pelo 5º dia. E se você acha que eu estou exagerando, explique-me por gentileza o que significa happy hour. Não riu por quê? Happy hour é o instante que o trabalho acaba, não é não? No mundo inteiro. Como o colega explicou aqui antes de mim, isso não é lugar para brincadeira. Happy hour é sextas 18h30. Porque trabalho vem de tripalium, máquina medieval de moer tripas. Não pode mesmo ter a ver com a felicidade. Por isso, happy hour é sextas 18h30. E eu perguntei a uma jovem certa vez, não dá para fazer happy hour segunda às 8 da manhã? Ela olhou para mim e falou, o senhor não conhece meu chefe, conhece? A gente se acostuma rápido a aprender a vender a vida. A escola cumpre o seu papel. Quando chega no primeiro ano da faculdade, o professor é chamado para dar uma aula inaugural. Ele diz um monte de coisas incompreensíveis, o que é esperado de um professor de filosofia. Mas quando chega no final, ele diz a única coisa que importa. 5 anos você já entrou aqui, a partir de agora é nós. Ninguém mais vai te encher o saco. Vive a vida na vida, vive a escola na escola. Desfruta, velho.
Faz tudo, não perde uma oportunidade, aprende a fazer tudo que você não sabe, aprende a pensar, mas aprende a trepar, aprende a viver, aprende a fazer, vive intensamente, não cai na lorota de professores tristes, que querem fazer da escola um mero trampolim para o mercado de trabalho que você nem sabe se vai encontrar. Não, vive aqui, é aqui a última chance que você tem de liberdade para se perguntar se o mundo tem mesmo que ser do jeito que é. Último resquício de humanidade. Antes de entrar numa máquina de moer carne. Esse é o último momento, a tua última chance. Olhe para tudo e se pergunte, será que tem que ser assim mesmo? Você tem essa chance. Porque não há nenhum cabresto ainda te obrigando à eficácia. Não, pergunte-se se as coisas têm que ser do jeito que são. E eu saio aplaudido, carregado. Professor, é nós, velho, é nós. Mas quando eu estou chegando perto do carro, veio um carequinha mais tímido e disse, professor, eu gostei do que o senhor falou, mas eu não sou assim. Não sou uma mente brilhante, não sou revolucionário, não sou transformador, não sou crítico. Eu só gosto de fazer o que todo mundo já faz. Não dá para me arrumar um estágio? E quem sou eu para saber mais do menino que eu nem conheço do que ele mesmo? E tento e consigo arrumar um estágio. E aí encontro o rapaz no corredor e eu digo, e aí, cara, o estágio, velho, você queria pôr a mão na massa, você queria trabalhar, a vida chegou agora! E ele disse, professor, sabe o que é? Eu sou... Estagiário é foda. Enquanto eles não me efetivarem, vai ser difícil, vai ser tenso. 2 anos depois, o rapaz me chama. Professor, eu queria que o senhor fosse o primeiro a saber, não falei nem para minha mãe ainda. Eles me efetivaram, carteira assinada. E eu então levanto os braços, agora, velho, abraço, a vida chegou, agora vai, do caralho, segunda de manhã já, yes! E o menino, sabe o que é, professor? A empresa tem 15 níveis. E eu estou no G15. Enquanto eu não passar por G14, não tem nem lugar para minha bicicleta no estacionamento. Você quer que eu continue ou tá bom? Eu também dizia, quando eu for mestre, quando eu for doutor, quando eu for pós-doutor, quando eu for livre-docente, quando eu for isso, quando eu for aquilo. E agora que eu não tenho mais o que dizer, eu digo quando eu me aposentar. Vou comprar, faltam 4 anos para eu me aposentar. Comprar uma casa em Serra Negra e uma Kombi. Sonho de criança. Outro dia me disseram, professor, até para sonhar é pobre. E como a casa em Serra Negra e a Kombi não vão dar conta da felicidade, é possível que eu chegue aos 80 anos nas últimas, na cama com a família chorando em volta, e ainda apareça alguém nos últimos suspiros para dizer, nada de tristeza, hein? Porque o melhor ainda está por vir. E durante 80 anos teriam acenado para mim com uma cenoura. E eu persegui durante 80 anos uma cenoura. E só ali que eu entendi, a cenoura não é para ser alcançada. Como toda missão de uma empresa, é para você ficar olhando. Como acabar com a fome no mundo? Não há risco. As cenouras intermediárias são as metas. E você persegue a meta. E no final do ano você alcança a meta. Tem festa, sorteado na geladeira. E no ano seguinte, não é nem no ano seguinte, durante a festa o cara já liga o PowerPoint. E o que é que ele vai projetar na porra do PowerPoint? Diz! Ele vai projetar a próxima meta, mas é evidente. E aí a próxima meta. E você, como você é resiliente. E o que é resiliência? É uma laranja que depois de bagaço recupera o seu suco. E depois de 30 anos, quando não há mais bagaço que recupere suco, você recebe uma placa. Parabéns. É claro que temos que buscar a porra das metas, senão estamos fodidos todos.
Mas só você pode levantar a mão e dizer, eu busco as tuas metas, que eu sou do caralho nisso. Mas eu quero que segunda-feira seja feliz. Me deixa, velho. Por que a gente não faz um coral? Por que a gente não faz um teatro? Por que a gente não vive bem? Por que a gente não tem boas condições de trabalho? O colega que falou antes de mim apresentou. Por que a gente não consegue fazer disso um espaço que busca resultado com felicidade? Momentos que possam valer por si mesmos. Porque não há festa de final de ano comemorativa de resultado que compense um ano de tristeza. Como é óbvio. Não há. Por isso só você pode levantar a mão para defender aquele sentimento que só você sente. Meta, você põe no PowerPoint, todo mundo sabe qual é. Mas felicidade, cada um sente a sua. Você tem que levantar a mão. Maneira, malandro. Que eu também preciso de um segundinho de felicidade. Que a vida possa valer por ela mesma. O senhor podia dar um exemplo positivo? O senhor está me deprimindo um pouco. Até os 13 anos eu vivi muito mal. Tirava 10 em tudo. Metas paternas. Usava um óculos gigante. Meus amigos chamavam de Delfim Neto. Eu era esquisitíssimo quando eu era criança. Eu sei o que você pensou. Eu me limito a dizer que eu era mais. Tirava 10 em tudo, mas não vibrava com nada. Meu pai tentava de tudo. Me levava no Morumbi para ver jogo. E enquanto ele torcia, eu descascava amendoim. E ele tinha que me avisar, foi gol. E eu vibrava para ele não ficar chateado. E ele, dos caras, caralho, cala a boca! Meu pai também me levava em escola de arte. É tão legal a arte, não é? Argila, guache, origami. Origami é o pior de todos. Folhinha de papel colorida, você tem que fazer 600 dobras na ordem certa para chegar na porra de um passarinho que você chucha no rabo, ele abana as asas. Se você errou uma dobra, fudeu o passarinho. Coisa do demônio, velho. Uma semana a mulher chamou meu pai. Professor, nós temos aqui... Nós temos aqui 4 tipos de alunos. Super talentosos que adoram isso aqui, outros que não têm tanto talento, mas adoram isso aqui, outros que não têm talento nenhum, mas adoram isso aqui. E o seu filho, ele não é daqui, pode levar ele embora. Muito bonzinho, fica quieto, onde a gente larga ele fica, mas não é daqui. Aos 13 anos, o professor de geografia entrou e disse que não ia dar aula. Seriam seminários dados pelos alunos. Para mim caiu o petróleo. Como todo CDF ortodoxo, fui ler o livro de geografia do meu conterrâneo de Ribeirão Preto, Melian Hadas. Estudei como era do meu feitio e no dia ali, eu subi no palquinho dos jesuítas, olhei para a classe e aquilo estava apinhado de gente. Colegas de outras classes vieram assistir. Comigo não tinha bullying, gostavam de mim. Conversar comigo era como ir ao zoológico, uma experiência diferente. Os professores de outras classes liberaram para vir, vai lá. E aquilo estava coalhado. E pela primeira vez eu, com aquele óculos enorme, eu olhei para aquilo e foi legal estar onde eu estava. Precisa ser filósofo para entender o que é felicidade? Aristóteles não teria dito melhor. Foi legal estar aonde eu estava. Instante de vida que vale por si só. Pela primeira vez eu não esperei acabar, como acontecia com todas as aulas. Pela primeira vez eu não esperei acabar, como acontecia com a aula de arte. Pela primeira vez eu não esperei acabar, como acontecia com o jogo de futebol no Morumbi. Pela primeira vez eu não esperei acabar, como acontecia com os livros, com tudo. Pela primeira vez eu queria que não acabasse. Por isso eu não começava. E fiquei olhando para todo mundo, encarando. E as pessoas olhavam, esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor irritado disse que foi, engoliu a língua. Eu tive que começar. Em 15 minutos eu disse tudo o que eu sabia, com enorme entusiasmo. Mas tinha que levar 50 minutos. O colega levantou a mão e disse, professor, deixa ele continuar falando. É tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, a aula é dele, ele que fale. E a bola veio para mim. Porque a gente é assim.
Tem horas que a bola vem para você. Dar ou não dar continuidade ao seminário. Se eu fosse respeitar a geografia, é um jeito de viver. Eu tinha que dizer, não sei mais nada sobre o petróleo, lamento. Mas o meu corpo gritava, ei! 13 anos de uma vida de merda! Agora que tá do caralho, não sai daí, velho! E eu respondia para ele, mas eu não sei mais nada para dizer, inventa qualquer porra, mas não sai daí! E foi aí que eu decidi inventar sobre o petróleo. O Profeta Zaratustra, livro mais complexo do filósofo Nietzsche, tem frase que meu pai, que nunca passou na porta de uma faculdade, dizia muito parecido. O profeta dizia, veja bem o que você quer da vida, demore o tempo que for para se decidir. Mas depois que se decidiu, não recue ante nenhum pretexto. Meu pai dizia, para trás nem para pegar impulso. E finalmente, com carinho, ele completava, seu bosta. Eu lembrei daquilo, me empertiguei todo e disse, até aqui eu falei das diversas bacias petrolíferas pelo mundo, está no livro de vocês, eu não vou me estender, é muito fácil. A partir de agora, vou tratar de um tema mais fino, mais delicado, não está no livro, peço que anotem, pode cair no vestibular. É a qualidade energética do petróleo nessas bacias. Porque tem petróleo bom e tem petróleo ruim. Tem petróleo que energiza e tem petróleo que energiza pouco. Os nerdocas da primeira fileira que me conheciam se entreolharam, ele enlouqueceu de vez. O professor arriou os óculos e eu tive medo, mas lembrei do meu pai. Seu bosta. Porque para trás nem para pegar impulso, então vamos lá. Eu me empertiguei e comecei. O melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Então eu esclareci do norte da Romênia, região da Moldávia, que eu tirei das aventuras de Tintin. Muito antes de Spielberg eu já tinha lido todas. Olhei para trás e o professor claudicava. Ele devia estar pensando, eu não sei porra nenhuma disso, esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu vi que era hora de aproveitar a fragilidade dele. Eu falei, o senhor sabia disso? Ele olhou assustado, não sabia. Anote para aprender alguma coisa. Ora, a hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando, ele não reagiu. Eu falei, esse lugar é do caralho, velho. Nossa senhora, cara. Porque a minha aula melhorou muito, eu não precisava lembrar de nada, eu inventava. Falei de petróleo na Ilha do Bananal, em Fernando de Noronha, casa do caralho, e falei, olha, anotem que farei uma profecia, para me cobrar no futuro, tem petróleo aqui, Avenida Paulista, antes do Maluf. Vieram as palmas frenéticas, tais como eu as espero aqui. E um colega levantou a mão e disse, professor, deixa eu dar uma sugestão que eu acho que é de todos. Deixa ele dar todos os seminários. O professor disse, ele só estudou sobre o petróleo. Eu falei, quem falou? A sineta tocou, eu saí em desabalada correria, descendo os degraus de 8 em 8, para encontrar o Fusca branco do meu pai, e ele me viu correndo, e ele não entendeu nada, e eu comecei a relatar o seminário, e ele tinha entendido tudo, sem nunca ter lido Aristóteles ou ninguém mais. Pela primeira vez aconteceu o que ele tanto queria que acontecesse. Pela primeira vez aquele instante de vida tinha valido por ele mesmo. Pela primeira vez eu tinha sido feliz no seminário de geografia. Às vezes os meus alunos me perguntam, professor, a sua aula não serve para nada? E orgulhosamente eu esclareço, claro que não. Porque uma aula que serve para alguma coisa só tem sentido e valor se essa coisa acontecer. A minha aula alegra e encanta por ela mesma, de tal maneira que se você sair porta fora e um meteoro te atingir,
determinando abruptamente a antecipação o fim da tua existência, já terá valido imensamente a pena ter passado os últimos instantes na minha aula, alegremente. Aula inútil, por isso mesmo, aula feliz, porque toda felicidade é perfeitamente inútil, já que tudo no mundo que é útil para ela, ou senão, não tem razão de ser. Claro, os gregos tinham dado metade do serviço. O vento venta e ventando é a dele, a maré mareia e marear é a dela, o sapo sapeia e sapear coincide com o seu maior talento. E eu dou aula. O sapo sapeia e eu dou aula. Para o grego, é a mesma lógica explicativa. Quando eu dou aula, é a minha índole natural que se manifesta e se encaixa num todo. O prêmio, a felicidade. Lembro-me de minha mãe, quando eu ia visitá-la, e eu digo ia visitá-la com alguma emoção, ela faleceu no final do ano passado. Ela me dizia: filho, você não se arrepende, não? Fez direito, doutorado em direito, prestou concurso em Brasília, funcionário público de carreira, escrevia leis no Senado, discursos de senador. Como é que você larga para dar aula? Desculpa a mamãe dizer, mas ninguém entende muito bem o que você ensina. Você fala de vento, de maré, de sapo. Às vezes eu penso que você é doido. Aconteceu alguma coisa que a minha mãe não tenha sabido? E a vida inteira eu tentei explicar para minha mãe que a opção pela sala de aula era a opção pela eudaimonia. Porque o trabalho pode sim ser feliz. Não se trata de uma veleidade estúpida. Não se trata de uma bobagem. Ou o trabalho é feliz ou ele é indevido. A meta pode muito bem ser alcançada com toda a felicidade do mundo. Porque felicidade é energia, é tesão pelo que faz. E quando isso acontece, a meta está muito mais ao seu alcance do que na tristeza, no enfado e na amargura. Tenho uma filha de 7 anos, que agora tem 9. É que ela tinha 7 quando ela fez essa pergunta. Eu ia explicar. Papai, por que o nosso cachorro Saíde é diferente do da Érica? Eu queria ver o jogo, era uma época que meu time ganhava. E eu disse para ela, o Saíde é uma salsicha. Ela veio mais para perto e falou, pensa que eu sou cega, isso eu já vi. Eu quero saber por quê. Tive que desligar a televisão. Eu falei, filha, não tem tanta coisa que você gosta na escola? Tem. Presta atenção no que você gosta, filha. É muito mais importante perceber o que gosta do que acertar o exercício da professora. O exercício você acerta amanhã, mas perceber que gosta é conhecer-se a si mesmo. Condição para encontrar um bom lugar de viver e viver uma vida boa. Gostar não é qualquer coisa. Gostar não é uma obrigação. Gostar é a maneira privilegiada que tem a natureza do universo de se comunicar com a natureza do teu corpo. Quando você gosta, você tem aí a oportunidade de um grande ensinamento sobre você, para você. Conhece-te a ti mesmo, para encontrar o bom lugar, o justo lugar, na ordem cósmica. E gostar é uma chave primorosa, natural, quase divina, para a gente entender qual é a nossa praia, para perceber que sapo sapeia e eu dou aula. Presta atenção nisso, filha. Papai, e o que eu detesto? Também é muito legal, filha. Porque percebendo o que detesta, você também tem uma chave genial para encontrar o seu lugar. Uma positiva e uma negativa. Atração e repulsão. É essa ideia grega de 350 a.C. que os americanos no século passado rebatizaram com o nome de inteligência emocional. Traga para a consciência os teus afetos e procure fazer disso um grande ensinamento para viver melhor.
Papai, o que isso tem a ver com o Said? Minha filha, o Said é uma salsicha e como toda salsicha, o grande barato é entrar em lugar complicado de entrar. Por isso o Said é um cão de toca. Papai, o que acontece com um cão de toca quando mora num apartamento como o nosso? Filha, você mesma responde para o papai. Aqui o Said não pode fazer o que ele mais gosta de fazer. O que acontece com ele? Papai, ele é triste. E com os olhos cheios d'água, Natália foi procurar a mãe. Mamãe, o Said é triste. E a mãe, surpreendida, disse: que foi, filha? Foi seu pai de novo? O Said é triste, o negócio dele é entrar em toca e aqui não tem nenhuma toca. E a mãe da Natália, esposa de um quarto de século, sabe o que isso quer dizer em termos de generosidade entre os cônjuges? E querendo foder meu jogo de uma vez, disse: pede pro seu pai arrumar uma toca pro Said agora mesmo. Os gregos tinham dado o tom. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, eu dou aula e o Said entra em toca. Mas o que a modernidade nos ensina é que no nosso caso é um pouquinho mais complexo do que isso. A ética não é só cósmica, porque eu para dar aula preciso de aluno. E não é qualquer aluno, um aluno feliz assistindo aula. É por isso que a ética também é contrato, também é pacto, também é entendimento, também é negociação. Afinal de contas, somos soberanos para decidir convivendo a melhor forma de conviver. Eu vou repetir. Somos soberanos para decidir convivendo a melhor forma de conviver. E quando o lugar é o trabalho, o melhor lugar de trabalho possível é aquele que nós decidirmos assim. Porque temos vida inteligente, porque nos conhecemos melhor do que ninguém e podemos decidir nós perfeitamente qual o melhor caminho para o coletivo que nós constituímos. É por isso que quando começa o curso eu peço aos meus alunos que venham na primeira aula. Porque se ética é entendimento, a gente precisa conhecer o outro. E quando eu chamo os meus alunos para a primeira aula, eu quero que eles conheçam meus valores. Quer dizer, meu jeito de trabalhar, meu jeito de ensinar, meu jeito de viver. E aí, se quiserem, voltam. Se não quiserem, não precisa voltar. Não faço chamada nunca. Porque é claro que a presença às minhas aulas tem que ser resultado de uma livre deliberação, um apreço pelos meus valores, pelo meu jeito de trabalhar. A imensa maioria volta e ainda traz a mãe. Professor, eu voltei para casa, contei para minha mãe como foi a aula, ela não acreditou. E eu trouxe para ela ver, ela pode entrar? Deixa eu ver a mãe primeiro. Se ética é a arte da convivência, pois que as portas da universidade pública se abram para todos aqueles que queiram aprender a debater, discutir e deliberar conjuntamente a melhor forma de conviver. Nada mais lógico. É óbvio que ética não é prerrogativa privilegiada de 3 ou 4 bem-sucedidos num vestibular qualquer. Pois é. Mas eu disse que tinha valores. É claro, quando o menino traz a mãe, o que ele quer mostrar para a mãe? A mesma aula não pode ser, ele sabe que será a segunda aula. Ele espera a mesma coisa que ele viu? Não pode esperar, porque a mesma coisa nenhuma filmadora consegue registrar. Mas o que ele espera é fidelidade aos valores, fidelidade ao jeito de trabalhar. Foi isso que ele comprou, foi isso que ele quis oferecer para a mãe de brinde. E ele confiava que eu fosse fiel aos meus valores. Porque confiança entre nós implica respeito à fidelidade dos próprios valores, para que os outros possam saber o que podem esperar de nós e nos aproximar, e se aproximar, ou
se afastar, se não concordarem. O senhor tem valores? Todos temos para viver. Não tem como. Como é que eu posso escolher a vida e você está escolhendo a vida desde que nasceu sem ter referências? Já explicamos, temos valores. Com maior ou menor consciência deles, temos valores. Mesmo o estuprador tem valor. Valor de estuprador. Valor de canalha. O meu primeiro valor é a energia na hora de dar aula. A maioria de meus colegas filósofos não vê com necessidade isso. O meu segundo valor é exemplos do cotidiano. Não me passa pela cabeça filosofar sem relacionar com a vida mais cotidiana possível. O meu terceiro valor é palavrão. Não abro mão. Não consigo abrir mão. E o menino trouxe a mãe para quê? Para ver energia, exemplos e palavrão. Com certeza foi o que ele viu na primeira aula. E eu não tenho banner. Porque quando começo a falar, os meus valores aparecem aos olhos de quem quiser ver. E quando a conduta exibe às claras os valores, a isso denominamos transparência. É quando o banner não é necessário. É quando a conduta deixa claro os valores daquele lugar. Quando você precisa insistir muito e mostrar, olha os nossos valores, é sinal que não fica tão fácil de perceber através das condutas das pessoas que supostamente deveriam respeitá-los. Faz pouco tempo uma senhora de uma liga de senhoras religiosas me ligou. Professor, eu tive uma ideia. Eu vou fazer uma reunião, nós vamos dar uma palestra do senhor, eu vou oferecer umas iguarias, nós vamos cobrar caro e o dinheiro vai para as crianças com câncer. Eu falei, fechou, pode marcar. Aí ela disse, sabe o que é? Eu adoro o seu jeito de trabalhar. Mas eu tenho umas amigas mais idosas. Eu falei, nossa. Não dá para dar uma maneirada. Não dá, senhora. Se quiser ajudar as crianças com câncer, vai ser com caralho e tudo. Porque se tem uma coisa que eu tenho é dificuldade de deixar o caralho em casa. Eu nunca falei tanto caralho numa palestra como naquela. E eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira. Mas depois do quinto caralho se afeiçoaram. E já ligaram para outra. Professor, venha preparado, hein? É porque quando a gente é fiel aos valores, a gente dá a chance às pessoas de se aproximar ou não. Aqueles que me convidaram para vir aqui hoje já me assistiram. E eles têm direito a ter uma expectativa de mim. Como o menino em relação à mãe. Eles têm o direito que eu seja fiel aos valores que já respeitei. Quando eles me assistiram em evento pomposo em São Paulo, eu falei meia hora. Aqui vou falar 1h30. É claro que não pode ser a mesma palestra. Mas o que se espera é a fidelidade aos valores, ao jeito de trabalhar. E assim damos a quem gosta a oportunidade de não se frustrar. E aquele que não gosta, a certeza de cair fora, sabendo exatamente do que está escapando. O problema é que nos dias de hoje, em que a meta é apregoada aos quatro ventos como único valor, a tentação de vender de qualquer jeito é enorme. E aí, quem quer X, você vende X. Quem quer o contrário de X, você vende o contrário de X. É o que a gente chama de ética customizada. Valores à la carte. Moralidade líquida. Ela se adapta ao recipiente da demanda. É bem bacana porque naquele dia você vendeu tudo, de qualquer jeito. Quem queria X, você deu X. Quem queria motivacional, você deu motivacional. Quem queria palestra crítica, você deu palestra crítica. Vende tudo. Pois é. Mas há um risco.
O de você voltar para casa e não se lembrar mais de quem é. Ter esquecido os valores que são os seus. De tanto mentir a teu respeito, você mesmo agora se confunde. Mas o pior dos riscos é que as pessoas para quem você tanto mentiu, na sociedade como a nossa, elas se conversam. Estamos todos interconectados. E você que vem de coisas contraditórias e de jeitos contraditórios, acaba semeando uma enorme desconfiança. Afinal de contas, o professor que é tão crítico de certas coisas, não pode ter feito uma palestra para trazer sangue no olho e faca nos dentes dos funcionários, pura e simplesmente. Não, não era o professor Clóvis, não era. Era sim, quando a gente vende à la carte, de qualquer jeito, e para qualquer um. Mas é aí que faz sentido a ideia de sustentabilidade. Porque a sustentabilidade do negócio fica cristalina quando você passa esse termo para o francês. Durabilité. Agora fica mais fácil de entender. Porque uma coisa durável é justamente isso. É você ganhar hoje o dinheiro e não comprometer o ganho de amanhã. E você não pode agir de maneira a comprometer o ganho de amanhã. Mesmo que você queira inchar ao máximo o ganho de hoje. Para merecer fotos em destaque e para ser o vendedor do mês. Porque se você comprometer o ganho de amanhã, certamente você determinou a insustentabilidade do negócio. E para você conseguir manter o ganho de amanhã, não será tendo que conquistar e enganar um incauto novo por dia. Para que você possa amanhã continuar ganhando o que você ganha hoje, é fundamental que você conte com a confiança das pessoas para quem você já vendeu. É fundamental que as pessoas voltem a te procurar. É fundamental que elas não tenham se sentido frustradas e enganadas por você. É fundamental, portanto, que tenha surgido entre vocês uma relação de confiança que só é possível se você é fiel aos valores que afirma respeitar. É claro que sendo assim, você vai desagradar alguns. É claro que dando palestra do jeito que eu dou, eu desagrado muito àqueles que não gostam do jeito que é o meu. Mas paciência, eu continuo fiel ao meu jeito. E aqueles que se deliciam com as minhas palavras, esses voltarão a me procurar. Porque a palestra tem que ser sustentável, como qualquer outra atividade no mundo, pressupondo confiança e fidelidade. A ética agora é decisão nossa. Durante séculos o homem procurou, nos lugares mais curiosos, em figuras etéreas, monstros submarinos, raios e trovões, a resposta para o certo e para o errado. Graças à revolução científica de Copérnico, Galileu, Newton, os filósofos que se seguiram perceberam que o certo ou errado agora é coisa nossa. É quem convive que decide o melhor jeito de conviver. Eu termino essa palestra lembrando de uma senhora, presidente de uma empresa líder mundial de produção de papel aqui no Brasil. Ela me ligou e disse: professor, os americanos fizeram um código de ética, nós traduzimos e o código não colou. Eu perguntei: a senhora experimentou grampear? Ela disse: não é o papel, o senhor não entendeu. Falei: também puderam, os americanos estão tão longe? Ela falou: por isso que eu estou ligando para o senhor não quer escrever o nosso código? Não. Por que não? Não vai colar também. Mas o senhor não é americano, não é esse o problema. Imagine que a senhora tenha arrumado um namorado novo. Ela gostou do exemplo. Indivíduo bem posto, perfumado, passagem pela Europa, fala várias línguas, bem economicamente, abre a porta do carro para a senhora entrar, fecha a porta, puxa a cadeira no restaurante, fala de vinho, fala de jazz. A mulher interrompeu e disse: aonde tem isso? Eu falei: não sei. Estou inventando, quando eu encontrar eu apresento para a senhora. A senhora saiu com ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Quando chegou na quinta, o homem demonstrou interesse numa aproximação física. Ah, não rolou ainda? Não, é agora.
Levou a senhora para sair, mesmo o salamaleque, levou para o apartamento, serviu um aperitivo e veio, para sua surpresa, uma pegada meio truculenta. Já vieram 2 tabefes que a senhora nem lembra onde bateram, sem falar do cotovelo na boca. Eu pergunto para a senhora, tudo bem, um tapinha para dar uma animada? O senhor é doido. Por quê? Tem regra para dar uma bimbadinha com a senhora? Claro que tem, não é de qualquer jeito. Então faz o seguinte, quando ele chegar, breca, liga para mim, sou seu professor de ética de confiança, e eu vou dizer para a senhora, mando por e-mail um código de ética da bimbada. Sabe? Considerações preliminares, manipulação glúteo-mamilar, depois posições autorizadas, posições proibidas, palavras românticas, como tirar um negócio sem sujar. Nas 2 páginas, a senhora lê e transa. O senhor é doido. Por que sou doido? Porque se somos nós que vamos transar, somos nós que temos que saber como é que vai ser a transa. Eu vou repetir, para que você nunca mais esqueça. Se somos nós que vamos transar, somos nós que temos que saber como é que vai ser a transa, não o senhor, professor de ética. E eu pensei, agora ela entendeu por que eu não devo escrever o código. Mas ela não... O que tem a ver? Falei, dona, se eu não vou escrever o código da bimbada, por que eu vou escrever o código da produção de papel? Pela mesma razão, eu não vou participar de nenhum dos dois. O senhor está insinuando que sou eu que tenho que escrever o código? A senhora não, todo mundo que for transar lá. Mas é muita gente transando. Ué, a senhora levou 1 ano para ver que o código dos americanos não servia? Gasta mais 1 ano e deixa todo mundo falar. Gasta mais 1 ano e deixa todo mundo falar. Ouve todo mundo e vê o que as pessoas acham. Vê o que elas consideram certo ou errado. E aí, o que sair disso não vai precisar colar. Já é a própria ética do lugar. O senhor me ajuda? Com prazer. Eu espero que você tenha entendido que a soberania que é a nossa, certamente tem um valor fundamental. E esse valor é a vida boa, coisa que só cada um de nós sabe de si. Porque sempre seremos o maior especialista de nós mesmos. A minha pretensão para esse encontro não era outra. Que durante essa quase 2 horas que eu estou falando, você não tivesse percebido que foram 2 horas que eu estou falando. Que pelo menos por 1 segundo o tempo tivesse passado e você não tivesse se dado conta. Que pelo menos por 1 segundo você tivesse desejado ser meu aluno, que pelo menos por 1 segundo você tivesse desejado que isso durasse um pouquinho mais. Como num filme argentino, que a luz acende e você lamenta, porque nem se lembrava que estava no cinema. Que pelo menos por 1 segundo você tenha simplesmente rido e desfrutado. Que pelo menos por 1 segundo eu tenha te surpreendido e mostrado que a filosofia é mais uma tentativa de pensar sobre a vida, sem fórmulas tirânicas e garantias prontas, mas a certeza de que somos todos quase que igualmente competentes para encontrar nossos caminhos. E se você por 1 segundo foi feliz, a minha missão foi atingida. Porque se você foi feliz por 1 segundo, agora você já sabe o caminho. Desfrute simplesmente. E se eu fui a causa desse segundo de felicidade, eu só posso me alegrar muito com isso. Eu pessoalmente saio daqui muito melhor do que cheguei, graças ao encontro, sua generosidade, seu aplauso, suas risadas, a sua presença e o teu convite. Oxalá a gente possa se reencontrar em qualquer outro lugar. Claro, sabendo que será inédito, um outro encontro, uma outra alegria, uma outra vida. Mas com fidelidade aos valores, podem contar comigo. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.